Olá, corredores, bem-vindos! Bem-vindos a mais um vídeo. Você já ouviu falar do limiar de lactato, mas não sabe como calcular? Então eu vou explicar de uma forma muito simples de calcular o limiar de lactato e como usar esse valor nos seus próximos treinos. Em termos muito resumidos, o limiar de lactato é aquele ponto em que o corpo vai acumulando mais lactato do que aquele que consegue eliminar. E, portanto, esse ponto vai ser o divisor de águas entre correr de uma forma confortável e correr com o esforço, com a fadiga a acumular-se cada vez mais. Por aqui se vê a importância deste indicador, porque se nós corremos acima do limiar de lactato, a fadiga vai se acumulando, o esforço vai sendo cada vez maior e por isso é que é tão importante treinar neste valor, neste limiar de lactato, porque é treinando neste limiar de lactato nós vamos ganhar resistência e vamos conseguir treinar aquele ritmo de prova que nós depois necessitamos de suportar durante muito tempo, principalmente em provas um pouco mais longas. Imaginem que estão a correr, estão a treinar e fazem aquele sprint em que dão o vosso máximo. Como é evidente, vocês não vão conseguir fazer esse sprint por muito tempo, fazem alguns segundos e conforme vão baixando o ritmo, vocês vão conseguindo suportar esse mesmo ritmo por um período mais longo. O limiar de lactato acaba por ser aquele ritmo que nós conseguimos suportar, que é um ritmo sustentável para provas como os 10 km, meia maratona ou maratona, em que nós pretendemos manter aquele ritmo e suportar aquele ritmo por toda a prova e, portanto, nós temos que treinar nesse ritmo, porque é esse ritmo que depois vai fazer com que nós consigamos fazer toda a prova e não tenhamos que abrandar a meio e conseguimos, de certa forma, maximizar a nossa performance, porque também se formos muito lentos, depois chegamos ao final e chegamos com a sensação que poderíamos ter dado um pouco mais. Neste limiar de lactato, o que vai acontecer é que nós vamos a um ritmo sustentável, que nós vamos conseguir suportar durante muito tempo e que é essencial para quem queira fazer provas como estas que nós treinamos, como os 10 km, maratona, e portanto é um indicador que é extremamente importante. Agora a dúvida é como é que eu consigo chegar a esse valor de uma forma simples, sem ter que ir para um laboratório e sem ter que gastar uma pipa de massa para conseguir chegar a esse valor. E além disso, tentarmos encontrar uma forma de periodicamente conseguirmos refazer ou fazer novamente esse teste e não termos novamente que ir gastar dinheiro e conseguirmos, de certa forma, irmos nos testando periodicamente para vermos como é que estamos a evoluir, até para vermos se o treino está a funcionar e se o treino está a fazer com que nós fiquemos cada vez melhores. Existe um método de campo que é chamado o teste dos 30 minutos. Para esse teste basta termos um relógio que tenha um monitor cardíaco e termos a vontade de correr por 30 minutos a um ritmo relativamente elevado e com algum nível de desconforto. Para fazer o teste é muito simples. O que temos que fazer é fazer primeiro o aquecimento. O aquecimento são 10 a 15 minutos de corrida em ritmo confortável, super leve, vamos aos poucos aumentando um pouco a velocidade, mas sempre de uma forma muito confortável. Ao fim destes 10, 15 minutos fazemos 3 a 4 sprints de 50 metros, só para mostrar ao corpo que nós vamos fazer um esforço e para ele já estar alerta que vai ter esse esforço e estamos então prontos para fazer o tal teste dos 30 minutos. Para esse teste nós vamos correr 30 minutos, um ritmo rápido, dentro do possível, a um ritmo o mais constante possível para nós, depois não chegarmos a meio e depois quebrarmos e termos que baixar muito o ritmo ou então se formos muito lentos no início, depois também corremos o risco, depois no final também acelerarmos muito e acaba por o teste não representar totalmente a forma, ou a nossa forma física. No entanto, isto também é uma questão de
a aprendizagem. Portanto, nas primeiras vezes que se fazem pode ser mais complicado, porque podemos até nem saber qual é que é o ritmo que nós conseguimos suportar, mas com o tempo depois vamos conseguindo melhorar nesse aspecto. E, portanto, são 30 minutos, um ritmo rápido, dentro do possível, o mais constante possível. E, portanto, um ritmo que seja difícil e que estejamos praticamente a dar o nosso máximo. Se nós registarmos a frequência cardíaca dos últimos 20 minutos daqueles 30 que nós tivemos a correr, essa frequência cardíaca é a frequência cardíaca de limiar. Portanto, se nós quisermos treinar ao ritmo de limiar, usando a frequência cardíaca, devemos usar essa frequência cardíaca como ponto de referência para o ritmo que nós estivermos a correr. Por outro lado, o ritmo dos 30 minutos, aquele ritmo daqueles 30 minutos que nós estivemos a correr, o ritmo médio daqueles 30 minutos será o ritmo do limiar de lactato. Portanto, nós temos aqui então duas formas de depois usarmos este teste, quer pela frequência cardíaca, quer pelo ritmo que nós corremos. Portanto, a frequência cardíaca dos últimos 20 minutos dos 30 que corremos, ou então o ritmo médio dos 30 minutos que corremos. São estes os valores, como veem é extremamente fácil, portanto convém que nós, quando fizermos este teste, se faça num percurso que seja relativamente plano, para ser mais fácil nós fazermos esse teste e para ser mais fiável. Se pudesse ser numa pista de atletismo, muito melhor, mas se não for numa pista de atletismo não tem problema nenhum, mas é começar com o aquecimento, depois fazer os 30 minutos de corrida, registar os últimos 20 da frequência cardíaca para sabermos qual é que é a frequência cardíaca média e, portanto, sabemos qual é que é a frequência cardíaca de limiar e depois temos o ritmo dos 30 minutos que nos vai dar então o ritmo que nós vamos tentar depois suportar nos nossos treinos. Eu já vos vou explicar que tipo de treinos é que podem fazer. Vou-vos dar dois exemplos, podia dar mais, dois exemplos de treinos que podem fazer para tentar treinar ao nível do limiar de lactato. Um deles é fazer-se um treino ritmado entre 20 a 40 minutos. Portanto, é um tipo de treino que é ótimo para nós nos habituarmos a correr àquele ritmo de limiar. Outro exemplo de treino é, por exemplo, fazer 3 vezes 10 minutos ao ritmo da frequência cardíaca de limiar. Portanto, isto é uma forma também de usarmos a frequência cardíaca para nós conseguirmos treinar este limiar de lactato. Portanto, tem aqui dois tipos de treinos, são treinos que são muito bons para nós conseguirmos treinar e melhorar este limiar de lactato e tornar cada vez mais sustentável este tipo de treinos. Se não gostam de correr por frequência cardíaca, então façam só pelo ritmo. Se gostam de correr só pela frequência cardíaca, façam só pela frequência cardíaca. Se gostam de ambos, experimentem e vão ver que ambos funcionam. E, portanto, basicamente o que eu vos queria hoje dizer era isto, é que o limiar de lactato é um indicador extremamente importante e útil para os corredores, porque é aquele ritmo que nós conseguimos suportar e é um ritmo sustentável e nós conseguirmos fazer esse ritmo durante muito tempo. E nós, ao fazermos esse ritmo, ao treinarmos nesse ritmo, vamos cada vez ou melhorar esse ritmo, ou seja, aumentar esse ritmo sustentável, ou então aumentar a distância que nós conseguimos fazê-lo. Portanto, é muito útil. No entanto, para o fazermos, nós necessitamos saber como é que é esse ritmo. Portanto, temos sempre a alternativa de ir para um laboratório, gastar muito dinheiro, ou então temos a segunda alternativa, que são estes testes de campo, que estão cientificamente estudados e que têm uma grande capacidade de chegar a valores corretos, e este teste dos 30 minutos é um dos testes mais usados para quem quer fazer o teste de limiar de lactato. Fazem o aquecimento, depois 30 minutos de corrida rápida, num ritmo relativamente constante. Depois é simples, é os últimos 20 minutos verem qual é que é a frequência cardíaca que tiveram, a média, e essa frequência cardíaca média é a frequência cardíaca limiar. Nos 30 minutos veem qual é que foi o ritmo que correram e é esse o ritmo do vosso limiar de lactato. E com isto vocês depois
de 6 em 6 semanas ou de 8 em 8 semanas podem voltar a fazer novos testes, porque este é um teste que também não é muito desgastante e, portanto, conseguem ver como é que estão a evoluir, se estão a melhorar, se não estão a melhorar, até para depois conseguirem adaptar os vossos próximos treinos a este tipo de indicador. Podem fazer treinos quer por ritmo, quer por frequência cardíaca. Eu dei-vos aqui 2 exemplos, entre 20 a 40 minutos ao ritmo do limiar de lactato, ou então 3 vezes 10 minutos ao ritmo da frequência cardíaca de limiar. E, portanto, é super simples, eu espero que tenham gostado. É uma coisa que é muito importante nós sabermos que estamos a treinar na velocidade certa, porque isso vai fazer com que haja um estímulo certo sobre o nosso organismo e, portanto, nós vamos conseguir evoluir de uma forma mais eficiente. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso joinha, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito. Até à próxima e bons treinos!